E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu tinha até anotado aqui, tudo que está em acordo contigo está em acordo comigo, a Cosmo, ele fala. Então, se as coisas estão acontecendo, é da natureza e está de acordo com ele. E sobre essa questão da excelência, nesse livro Meditações, que é um livro que era praticamente o diário do Marco Aurélio, o Clóvis até citou que ele escrevia mais para si mesmo, então não era um livro para ser lido do que para os outros. E o pessoal pega para ler, está muito famoso em redes sociais hoje, e quer ler como se fosse uma história de cabo a rabo. E não tem muita conexão entre as partes. Ele chegava no final de um dia e escrevia, foi um dia legal. Aí no outro dia ele estava em batalha na fronteira com a Germânia. Aí escrevia outra coisa, que não tinha nada a ver com aquele primeiro dia. Mas aqui teve uma hora que ele faz uma afirmação que bate com essa questão da excelência. Ele fala para executar cada ato da sua vida como se fosse o último. E parece que essa frase passou para os nossos dias hoje de uma maneira deturpada. O pessoal entende que é viva cada dia como se fosse o último. E essa diferença de entendimento gera uma grande diferença prática na vida. Porque se eu for viver cada dia como se fosse o último, eu não estava nem aqui gravando podcast. Eu estava por aí, né, a vida louca, bebendo, enchendo a cara, usando droga e sei lá, porque acabar minha existência naquele dia. Só que geralmente não acaba, né? Esse é o problema, vai ter um dia seguinte e vem as consequências. Agora, se eu entendo que é para executar cada ato da minha vida como se fosse o último, é igual você veio aqui no podcast pensando, se esse vai ser o meu último podcast sobre esse tema, estoicismo, deixa eu fazer o melhor que eu puder, ser excelente, porque vai ficar registrado. Se eu for jantar com você e achar que é a última vez que eu vou estar fazendo isso na minha vida, eu não vou nem olhar o celular, eu vou estar 100% focado em você, para que seja memorável. Vamos usar mais essa prática, então. Vamos Aquela usar mais. alfinetada ao vivo. Mas esse é o ponto, entendeu? Então, o Marco Aurélio, ele tem afirmações muito interessantes, mas já aproveitando para fazer uma pergunta, eu não acho que é o melhor livro para entender sobre estoicismo. Porque ele escrevia para ele. É que nem se eu der para alguém ler o meu diário pessoal que eu escrevi com zero preocupação de outros entenderem. Como é que você acha que a pessoa pode começar a saber mais sobre esse assunto? Quem você acha que são as principais referências, livros a serem lidos? Além de assistir esse podcast, né? Além de, obviamente, usar o poder das redes sociais hoje. Bom, eu adorei aí o que vocês disseram, porque é um aspecto super importante esse de você colocar tudo ali naquilo que você está fazendo. Os estoicos, eles acreditavam que havia dois grandes problemas na existência: o passado e o futuro. O passado era entendido não como uma realidade pretérita, mas o passado era entendido como o presente que se lembra do que aconteceu. Passado como memória, né? E o futuro não é a realidade do amanhã, que exigiria de nós vencer a velocidade da luz, mas o futuro é entendido como aquilo que supomos vá acontecer, uma antecipação. E os estoicos estavam convencidos, com razão ou não, eu até humildemente problematizaria, mas eles estavam convencidos do seguinte: quando você está pensando na morte da bezerra, e a bezerra já morreu, existe um empobrecimento da existência. E esse empobrecimento da existência é consequência de um presente mal vivido. Quando você está pensando no que vai acontecer, é mais ou menos assim, pessoas mais velhas tendem a se lembrar mais, pessoas mais jovens tendem a antecipar mais, por questões mesmo quase que matemáticas, né? Quer dizer, é o que já foi vivido. Por exemplo, no meu caso, já estou muito mais para a saudade do que para planos de carreira, né? Mas eu suponho que meus filhos seja o contrário. Bom, nos dois casos é de se lamentar, por quê? Porque nos dois casos o presente está xoxo. O presente e o passado, o futuro e o passado são formas de escape de um presente desagradável, de um presente mal vivido, de um presente sem excelência,
de um presente desalinhado da própria natureza, de um presente indevido, digamos assim. Então, de certa maneira, nós imaginaríamos uma felicidade sem nostalgia e sem esperança. Portanto, uma felicidade desesperançada, uma felicidade onde a imediatidade do presente é de tal maneira preenchedora da alma que inviabiliza, né, esses desvios para o que já aconteceu e para o que vai acontecer. Então, eu poderia citar o livrinho do professor Sponville, A Felicidade Desesperadamente, a tradução é ruim, não é desespero, é desesperança, né? Você, a ponto de me perguntar por onde eu iria, né? Então, esse é um livro atual, escrito por um professor que está vivo, que fala de coisas atuais, mas que apresenta esse aspecto do estoicismo que me parece fundamental, que é a capacidade de conferir ao instante vivido toda a sua relevância, todo o seu valor, toda a sua potência, toda a sua intensidade, toda a sua força, né? Então, a título de exemplo, eu aqui nesse podcast. Você pode nem estar achando o máximo que eu estou falando, porém, saiba, aqui eu estou 200% focado no que eu estou falando. Não tem essa de saber, escuta, esse pessoal não vai almoçar, ou que horas essa porra termina. Ou seja, não existe espaço para isso, por quê? Porque existe uma imediatidade do tempo presente que é preenchedora da existência. E é aqui que ele falou, né? Faça como se fosse a última vez que você está fazendo aquilo. Agora, por outro lado, eu queria ponderar duas coisas. A primeira delas é quando ele falou, se eu soubesse que ia morrer amanhã, eu nem estaria aqui gravando esse podcast. Então, ele falou, não, porque eu estaria na vida louca. Foi isso que você disse, não foi? Sim. Não foi? Só vou me reportar quanto às drogas aqui. Porque eu não uso. Gosta. Nem gosto. Não, mas eu dei um exemplo para outras pessoas. Eu já cortei isso. Eu só falei que, né? E aí é que eu me perguntaria, será mesmo? É exatamente isso que eu ia dizer. Na verdade, talvez ele estivesse aqui, porque é o que ele gosta de fazer. Ele quis dar uma pra frentex, como diria a minha mãe, mas ele quis se adequar. Não, porra, se o cara virar pra mim e falar, malandro, é o seguinte, a coisa acaba amanhã. Se vira 24 horas. Eu vou arrumar a aula para dar. E por quê? Porque essa é a minha vida. E assim, seria completamente aberrante eu trair a minha vida agora procurando prazeres que, no fundo, são completamente exteriores a ela, em relação aos quais eu tenho a mais absoluta ignorância. Uhum. A minha vida toda foi essa aqui, e isso aqui é o que eu faço de melhor, isso aqui é o que eu gosto de fazer, e é isso aqui que eu farei até o último dia, né? E se houvesse a possibilidade de prever o último, aí sim é que eu não sairia daqui. Eu só, às vezes, me permito sair do fazer de explicador por acreditar que terei muitas outras oportunidades para explicar. Se eu não tivesse muitas outras oportunidades para explicar, aí eu não abandonaria nunca. Agora, isso é um ponto. É mas, uma Clóvis, problematização. só voltando. Eu vou fazer uma discordância também. Não, eu vou falar, também. na verdade. Eu acho que o Bruno quis falar dessa forma, que era para se adequar ao que as pessoas acreditam que é gozar da vida na sua maior intensidade. Porque, de fato, se hoje a gente soubesse que amanhã é o último dia, certamente eu e o Bruno estaríamos juntos fazendo coisas que a gente gosta, né? Eu espero. Não, o exemplo da droga é porque o pessoal que usa droga usa porque a sensação deve ser boa. Do contrário, não usaria. Mas assim como você me deu o será, eu devolvo o será pra você. Porque falar, vou estar na vida louca. Será, realmente, pensando aqui com mais tempo, não seria vida louca. A gente estaria em casa junto
Eu transando. ligaria pra minha mãe, ligaria pros meus avós, possivelmente veria eles. E eu gosto de explicar as coisas, mas eu não estaria explicando nesse momento. Aí, será que você estaria explicando? Ou estaria com seus filhos, com a esposa, Eu com as estaria, pessoas caras, vendo a explicação pelo menos juntas?